Aleluia, bom dia, bom dia, bom dia. Começamos a nossa primeira live da semana. Seja muito bem-vindo, você que tem acompanhado essa série de lives e que tem sido abençoado, né? Eu creio que Deus tem abençoado a sua vida através de cada palavra que temos compartilhado, cada ensino, cada momento aqui tem sido muito precioso. Tanto para mim, mas acredito que também para você, que tem seguido, que tem aprendido, que tem recebido, que tem compreendido coisas que de repente até hoje você ainda não conseguiu compreender. Fechamos na última semana uma série de 3 lives falando sobre o poder da palavra. Vamos voltar a esse tema ainda, eu gosto muito desse tema. Sou apaixonado com esse tema, compreender o poder da palavra. Compreender o poder daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos. E é muito forte entender isso. Estava terminando agora a leitura do livro. Deixei aí nos stories, depois você vai lá e olha. Compartilhar isso com você aqui, antes da gente começar a live. Enquanto o Instagram vai avisando aí que nós já chegamos. Olha como que é interessante o poder da palavra. Veja bem o que o Bill Johnson fala aqui no finalzinho do livro dele. Ele fala assim, ó. O decreto em si é importante porque algumas coisas não se manifestam até que sejam ditas. Ou seja, é necessário decretar, é necessário rugir. E o que eu acho lindo nisso, sabe, meu amigo? É porque quando nós começamos a meditar a respeito de algo, quando Deus começa a abrir uma verdade para você, você vai estudando, vai buscando, vai orando a respeito dessa verdade, essa verdade vai se tornando cada vez mais crescente na sua vida. É como se você começasse a atrair mais e mais essa verdade para a sua vida. Então veja bem, estávamos falando, na última semana sobre o poder da palavra. E estamos falando também sobre o quê? Sobre o rugido do leão. O rugido do leão que é o quê? Esculpir leões na sua mente. Leões que vêm através do meditar. Mas não só do meditar, mas também do declarar. Não adianta eu saber verdade se eu não dizê-las. O que o Bill Johnson fala aqui? O decreto em si é importante, porque algumas coisas não se manifestam até que elas sejam ditas. Nossas palavras criam realidades. Palavras criam realidades tangíveis. De repente aquilo que hoje você quer viver, você até no seu coração crê, mas até hoje você ainda não abriu a boca para declarar essa verdade. Enquanto essa verdade não for colocada na atmosfera da sua vida, essas verdades, de repente você vai carregá-las por toda a vida, mas nunca vai viver elas. Por quê? Porque você não teve coragem de declará-las. E eu quero... o meu intuito aqui é que você possa compreender que você precisa começar a abrir a sua boca e declarar as verdades que estão dentro de você, que Cristo já falou dentro de você, que o Espírito Santo já fez isso fermentar dentro de você. Você precisa abrir a sua boca e declarar. Olha o que ele continua dizendo. Se entendêssemos como o que nós dissemos atrai forças espirituais, sejam angelicais ou demoníacos, tomaríamos muito mais cuidado com o que sai da nossa boca. Ou seja, devemos vigiar naquilo que nós falamos. Nós seríamos mais conscientes no sentido de proclamar aquilo que é verdadeiro. Quais verdades você carrega? Quais verdades você compreende? Quais verdades transformaram a sua vida? Essas verdades precisam ser ditas. Isso são boas novas. O mundo carece de boas novas. O mundo carece de boas notícias. Então, se eu e você somos portadores de boas novas, de boas notícias, nós temos que abrir a nossa boca e declarar. Eu tenho certeza que hoje você vai encontrar com pelo menos umas 5, 10 pessoas que vão cruzar o seu dia e que precisam ouvir boas novas, que precisam ouvir uma boa notícia, que precisam de uma palavra de esperança, de uma palavra de ânimo. E você carrega isso. Só que muitas vezes o que acontece? Você carrega isso e não entende a importância disso. Deus colocou algo dentro de você que o mundo precisa receber. O mundo quer que você compartilhe isso. Só que você tem medo de abrir a sua boca. As verdades, elas não conseguem se manifestar até que você diga elas. Não adianta ser um portador. Deus não te chamou para ser um porta-joia. Deus te chamou para ser um vaso. E um vaso que muitas vezes precisa ser quebrado para permitir que a verdade que está em você possa fluir. Olha o que ele continua dizendo aqui. Seríamos mais conscientes no sentido de proclamar aquilo que é verdadeiro. Deus está no comando e anseia por manifestar a sua vontade
em todos os lugares. Mas como que Deus vai se manifestar? Como que a vontade dele pode se manifestar? Através do nosso falar, através do nosso viver. Então, quando eu declaro verdades, quando eu abro aqui minha rede social, meu Instagram, para declarar verdades, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando para fora aquilo que Deus colocou para dentro. As pessoas hoje estão nas redes sociais. Adriano, mas por que eu preciso abrir uma rede social para falar? Veja bem, se você se inspira nos homens de Deus, e quando eu falo de homens de Deus, não só daqueles que estamos vendo e vivendo com eles hoje, principalmente dos apóstolos. Quando você olha para tudo aquilo que Jesus colocou sobre eles, o encargo da grande comissão, deu a eles a comissão de propagar as boas notícias, de pregar o evangelho. Agora, presta atenção, qual que era o meio de comunicação da época? Como que era a maneira ali, quando Pedro, Paulo, João, os apóstolos, em Atos, de Atos para frente, eles estavam ali, e quais eram os meios de comunicação que eles tinham? O principal meio de comunicação daquela época era a linguagem escrita. E se a linguagem escrita era o principal meio de comunicação, o que eles começaram a fazer? Escrever. Paulo foi o que mais escreveu. Ele foi o que mais escreveu. Agora veja bem, porque era o meio de comunicação da época. Por que ele escreveu? Porque ele queria propagar as verdades que Deus tinha colocado dentro dele. Ele queria que mais pessoas pudessem acessar essa verdade. E ele escreveu. Agora imagina se Paulo estivesse vivendo hoje. Quais meios de comunicação nós temos hoje? Você acha que Paulo iria desprezar os meios de comunicação que existem hoje? Ou ele estaria totalmente, conectado nesses meios de comunicação? Imagina só, ele fala assim, cara, eu posso abrir então a tela do meu celular, de qualquer lugar que eu esteja, e eu posso falar, e eu posso alcançar pessoas no mundo inteiro. Eu posso levar a boa notícia que eu carrego para pessoas do mundo inteiro, o rugido que eu carrego dentro de mim, eu posso rugir isso na tela de um aparelho e pessoas no mundo inteiro vão poder ver isso, e melhor, isso fica gravado. Ou seja, a minha rede não são redes sociais, só que veja bem, quando Jesus ele chama os seus apóstolos ali, ele chama Pedro, ele falou assim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Você sabe pescar peixe, agora eu vou te dar, ou melhor, eu vou fazer com que você aprenda a usar as redes que você carrega para que você possa pescar pessoas para o reino de Deus. Então, o que nós temos hoje? As mesmas coisas que Pedro tinha, redes sociais. A questão é como que nós usamos as nossas redes. É importante entender isso e fazer o bom uso, principalmente para propagar. Existem muitas pessoas hoje que usam suas redes sociais para propagar mentiras, para propagar aquilo que destrói, aquilo que contamina. E nós que carregamos verdades, muitas vezes temos limitações, somos intimidados, e é sobre isso que eu quero tratar com você nessa série que nós vamos começar hoje. Ela deve durar aí 2 semanas. Nós vamos falar sobre os inimigos, os inimigos que vêm para quê? Identificando os ataques do inimigo. O primeiro ataque do inimigo que eu quero compartilhar com você aqui hoje fala a respeito da depreciação, fala a respeito do desprezo. É o desprezo que você recebe por pessoas que muitas vezes você admira, por pessoas que muitas vezes estão escravizando você. De que maneira? Veja bem, é quando você pensa assim, cara, e se eu fizer isso aqui, o que essa pessoa vai pensar de mim? Tudo aquilo que você até hoje não fez por medo da opinião de outra pessoa, isso é uma trava na sua vida. Porque você tem medo dessa pessoa te desprezar. Você tem medo dessa pessoa te desqualificar. Você está mais interessado na aprovação de um homem do que na aprovação de quem realmente te chamou a fazer aquilo. De repente você tem aberto mão de um sonho, de um desejo que Deus colocou no seu coração. Adriano, como que eu vou identificar um sonho, um desejo que Deus colocou no meu coração? Ele colocou no seu coração. E se Ele colocou no seu coração, como que você identifica isso? Veja bem, todas as vezes que você se aproxima de Deus, você fala, eu vou tirar tempo para buscar o Senhor. Eu vou tirar tempo para orar, para me colocar diante do Pai. O que acontece? Todas as vezes que você faz isso, quanto mais você se aproxima de Deus, tudo aquilo que Ele colocou dentro de você começa a borbulhar, começa a gritar. Você começa a ter vontade de fazer coisas que você só consegue viver isso, ver isso quando você se aproxima dele. A palavra fala, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele fala o quê?
Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A palavra vontade, nessa oração, ela significa sonhos, desejos e inclinações. Ou seja, vontade, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Onde que Deus escondeu a vontade dele para a sua vida? Foi dentro do seu coração. Como que você identifica isso? Sonhos, desejos e inclinações. Quais sonhos você carrega? Quais desejos preenchem o seu coração? Você olha assim, você fecha os olhos, você fala, cara, se eu viver isso aqui, eu vou me sentir muito realizado. Quais sonhos você carrega? Você tem sonho de viver e de fazer o quê? Você tem sonho de estar aonde? É aquilo que a sua alma tem saudade, que você ainda não viveu. Quando você fecha os olhos assim, é como se você tivesse uma imagem de algo que você fala assim, cara, eu amo isso, mas eu ainda não vivi isso. Mas eu sinto no meu interior que eu preciso viver isso para ser feliz. Sonhos, desejos, inclinação. Onde o seu coração se inclina? Para que o seu coração se inclina? Isso fala do destino profético que Deus te chamou a viver. A vontade dele foi escondida no lugar mais seguro da terra. O problema é que as pessoas desconhecem esse lugar. É dentro de você. As pessoas querem olhar aqui para fora, elas querem procurar aqui fora, querem encontrar alguém que coloque a mão sobre o ombro dela, sobre a cabeça dela e fala, Deus te chamou para fazer isso. Ei, quando as pessoas começarem a fazer isso, muitas vezes vai ser só uma reafirmação de algo que você já sabe. E muitas pessoas hoje carecem disso. E isso tem sido uma trava na vida de muitas pessoas, porque ela fala assim, se eu começar a fazer isso aqui, o que as pessoas vão falar? O que fulano vai falar? Deixa eu te falar, não seja escravo da opinião de uma outra pessoa. Não seja escravo da opinião de ninguém. Quando você faz isso, você se anula. Quando você faz isso, você abre mão de ser quem você é para se tornar quem o outro quer que você seja. Você perde a sua identidade, você perde a sua originalidade. Você abre mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Você abre mão dos seus sonhos, desejos, inclinação. Quando você começa a negociar os sonhos e desejos, inclinação, a vontade de Deus para a sua vida, você se torna uma pessoa muito infeliz. E Deus não te fez para isso. O que é a opinião de uma outra pessoa? A opinião de uma outra pessoa é tipo assim, você veste hoje um manequim tamanho M e você compra um manequim tamanho PP. Não serve em você, não cabe em você, não se ajusta a você, mas você chega ali e tenta vestir. Você veste M e quer vestir PP, não cabe em você. Aí sabe o que fica? Uma marmota. Quem vive pela opinião de uma outra pessoa é uma marmota. Quem vive o tempo inteiro buscando a aprovação de uma outra pessoa para viver, para ser, para ir dentro de tudo aquilo que você sabe que Deus te chamou a fazer, é ser uma marmota. É ridículo. Porque você está totalmente desalinhado com aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está me entendendo? Você que está aí, diz para mim. Você está entendendo o que eu estou te explicando aqui nessa manhã? Aleluia. E hoje eu quero falar com você sobre o quê? Sobre o desprezo. Por quê? Por que pessoas se sentem? Por que pessoas elas deixam de fazer o que elas têm que fazer? Por quê? Veja bem, é interessante porque foi uma palavra que meu pastor compartilhou conosco, sabe? E eu quero discorrer sobre isso aqui. Vão ser 6 lives falando a respeito disso. Vamos entender isso. Vamos trazer luz sobre isso. Porque são estratégias do inimigo. São formas que o inimigo hoje tem para te paralisar. Isso tanto na sua vida espiritual, mas também na sua vida no dia a dia. Então isso pega para todas as áreas da sua vida. A Bíblia, querido, não é um livro religioso. É um manual de vida. Quando eu quero descobrir quem eu sou, eu preciso ler o meu manual. Se você compra um aparelho hoje, o mínimo que você tem que fazer é ler o manual, para você saber como que esse aparelho funciona, quais são as capacidades dele, qual potencial ele tem. Porque de repente você comprou um aparelho, você está usando, sabe, apenas uma função dele, quanto ele tem tantas funcionalidades. Então quando você lê o manual, qual é o seu manual? A Bíblia. Bíblia Sagrada é seu manual aqui, ó. E tem um bocado de Bíblia aqui, viu, gente? 1, 2, só aqui tem 4. Quando você lê o manual, o que vai ficar claro para você? É o manual do fabricante. Quem te fez escreveu um manual. Então, quando você lê a Bíblia, você vai descobrir coisas a seu respeito
que você não sabe. Não, mas, Adriano, a Bíblia fala de Deus. A palavra de Deus fala que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Se o homem foi feito à sua imagem e semelhança, veja bem, quanto mais eu o conheço, mais eu sei quem sou. Quanto mais você tem revelação de Deus. E como que você vai ter revelação de Deus? Através da palavra dele. Não adianta apenas querer ouvir através da boca de homens quem Deus é. Você deve buscar descobrir isso de forma íntima, de forma pessoal. Então, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece o seu Pai, mais você vai descobrir a respeito de si mesmo. E que você tenha fome por isso, que você tenha sede por isso, que você tenha um desejo grande no seu coração por conhecer ao seu Pai. Pessoas que foram desprezadas no seu nascimento, o que acontece? Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram, deixadas no seu nascimento. O que essas pessoas sofreram? Elas crescem muitas vezes com revolta no coração e um desejo muito forte de conhecer o seu Pai, de saber por que o seu Pai abandonou elas. No momento de tão vulnerabilidade, no momento de tanta necessidade, era quando a pessoa mais necessitava que o pai dela estivesse com ela. E muitas vezes há pais que hoje abandonaram seus filhos, abriram mão e deixaram esses filhos crescerem debaixo, de uma ação espiritual de desprezo. Porque acabou de nascer, ele nem pediu para nascer. E a pessoa que trouxe ele ao mundo, que gerou vida nessa criança, acaba abandonando ela. Essa criança cresce debaixo de uma estigma de desprezo. E ela vai carregar isso a vida inteira, até que ela seja curada, até que ela seja ministrada, até que ela seja tratada, até que ela seja amada, até que ela seja valorizada. Aí, veja bem, todas as vezes que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o que acontece? Sua vida começa a ser edificada, sua vida vai passar por uma restauração espiritual. Sua vida antes era uma bagunça, você era uma pintura, estilo esses pintores muito exóticos que fazem um monte de rabisco, um borrão de tinta, e tem pessoas que chegam diante daquilo e falam, isso é lindo, mas para mim aquilo ali é um garrancho, porque eu não tenho olhos para ver esse tipo de arte. E isso se assemelha muito à vida de pessoas que eu e você conhecemos, e de repente a sua vida é assim. Eu, quando comecei minha caminhada com o Senhor, minha vida era assim, era um garrancho, um rabisco. Eu olhava para mim e falava, quem eu sou? Quem eu sou? Porque minha vida não apontava para nada. Eu não conseguia fazer a leitura daquilo que tinha no meu coração, porque tinha muito lixo no meu coração. Aí o que aconteceu? É o fruto da caminhada com o Senhor, que vai tornando claro isso. Só que o que eu descobri? Quando você começa uma caminhada com o Senhor e o inimigo percebe que você entra num processo de restauração, ele vai fazer de tudo para te paralisar. Ele vai fazer tudo para poder obstruir você na sua caminhada. Porque veja bem, se ele não pôde impedir você de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, na verdade o quê? Se ele não pôde impedir que você fosse salvo, ele vai fazer tudo para que você viva uma vida cristã medíocre. O que é medíocre? Você foi chamado a ser uma pessoa desse tamanho, mas ele vai fazer de tudo para que você fique desse tamanho. Ou seja, ele vai querer fazer de tudo para minar a sua vida, a sua caminhada, a sua jornada. Tornar você uma pessoa que possa ser crente, possa ser salvo, mas uma pessoa infeliz aqui na Terra. Então ele vai promover vários ataques. E dentro desses ataques, veja bem, o meu papel e o seu papel não é se tornar uma pessoa que é especialista em demônios, em ataques de demônios. Só que tem uma frase muito interessante do Sun Tzu. Deixa eu ver aqui. Tem um livro, A Arte da Guerra. Aqui, ó, presta atenção. A Arte da Guerra, Sun Tzu. Olha essa frase. O principal objetivo da guerra é a paz. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem perigo de derrota. Aquele que conhece a si mesmo e conhece também o inimigo, ele lutará sem batalhas e ele não tem medo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou para a derrota serão iguais. Ou seja, vai ficar 50-50. Eu luto 100 batalhas, eu ganho 50 e perco 50. Porque eu conheço a mim, mas eu não conheço o inimigo. Agora presta atenção aqui. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado todas as vezes que ele lutar.
Por que que muitas pessoas vivem uma vida derrotada? A vida derrotada é fruto de quê? Da falta de conhecimento. Eu tenho que conhecer a quem? Eu tenho que conhecer a mim, eu tenho que conhecer o meu inimigo, porque dentro disso o que acontece não é para me tornar especialista em conhecer as ações, o meu inimigo. É para saber fazer a leitura daquilo que ele faz, de como ele age, para saber interceptar todo e qualquer ataque. Porque, veja bem, tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo ataques espirituais, mas eles, por não saberem fazer a leitura, serem ignorantes, e a palavra trevas, quando a Bíblia fala de trevas, fala de ignorância, né? Se eu não me engano, Oséias, ele fala assim: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então, todas as vezes que falta conhecimento, e qual é o conhecimento? A verdade. Quando falta o conhecimento da verdade, o que acontece? Abre a porta para a destruição. Então, como que eu posso romper com a destruição? Aumentando o meu conhecimento. Então, se eu conheço a mim mesmo e o inimigo, já era. Porque eu sei da minha capacidade, eu sei do meu potencial, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o poder de Deus agindo na minha vida como é. Então o que acontece? Diante de todo ataque com o inimigo eu consigo prevalecer. Eu não perco, eu vou prevalecer. Agora, quando você conhece só a si mesmo e não conhece o inimigo, a cada duas lutas você ganha uma e perde uma. Você vai viver no 50%. É bom ter 50%? 50% é melhor do que nada. Agora, quando você não conhece nem a si mesmo e nem o inimigo, vai perder tudo. O inimigo deita e rola na sua vida. E eu não sei qual posição que você está hoje, mas aqui a gente vai compartilhar 6 ataques que o inimigo age na vida de qualquer pessoa que está passando por esse processo de restauração espiritual. E eu não sei quanto tempo você começou a sua caminhada com o Senhor, sua jornada com Deus. Eu não sei quanto tempo tem, se tem dias, semanas, meses ou anos. Agora, se você não entende isso, você tem vivido uma vida cristã derrotada. Você tem vivido uma vida cristã, sabe, muito abaixo daquilo que o Pai te chamou. Ele te chamou para ser mais que vencedor. Nele você é mais que vencedor. Só que quando você não entende isso, você vive muito abaixo daquilo que verdadeiramente Ele te chamou para ser. Então, o primeiro ataque que eu quero falar com você aqui do inimigo é o ataque da desvalorização. É do desprezo, é da depreciação. O que é que fala sobre isso? Sabe? É quando o inimigo não consegue perceber, ele consegue, na verdade, perceber quem você é, que Deus tem um plano na sua vida. Então, o que ele faz? Ele fala: se eu deixar essa pessoa deslanchar em Deus, se eu deixar ela buscar a Deus e ela conhecer as verdades que Deus sabe sobre ela, que Deus já escreveu sobre ela, o que acontece? Essa pessoa vai me dar trabalho. Então, ele vai fazer de tudo para que ele possa te obstaculizar. E como eu já falei com você, dentro dessa sequência de lives que a gente vai fazendo, vem fazendo aí, sobre o rugido, né? O que ele faz? Ele conhece o ser humano, querido. Ele conhece o homem, desde o Éden. Então, digamos que ele é um psicólogo bem experiente. Então, ele sabe coisas que ele pode fazer, botões que ele pode apertar na minha vida e na sua vida que vai nos parar, que vai nos travar, que vai nos limitar. E ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso. O desprezo é só um gatilho que ele aciona, que faz com que a minha vida e a sua vida pare. Agora, olha para você ver, no livro de Neemias 2, no verso 10, olha o que o texto fala. Neemias 2, no verso 10, fala assim, ó: disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Ou seja, Sambalate aqui, ele é uma representação do próprio Satanás. Neemias estava reedificando os muros de Jerusalém que tinham caído, que tinham sido quebrados, que tinham sido destruídos. Ele volta para reedificar, e nessa reedificação ele tinha uma autorização da parte do rei para viver aquilo. Ele tinha um decreto da parte do rei, que ele poderia fazer aquilo e dar sequência na edificação. Enquanto ele estava ali envolvido na edificação, o que aparece? Sambalate aparece. E Sambalate aqui é uma representação do próprio Satanás, o adversário. Porque o texto fala aqui que ele se desagradou muito que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Isso fala de quê? Pessoas também que se desagradam quando vem alguém fazendo o bem para os filhos de Deus. Pessoas que se desagradam quando vem alguém fazendo o bem para a igreja do Senhor. Agora veja bem, se uma pessoa, ela demonstra hoje, né, e eu já vi isso várias vezes, e é importante falar isso aqui, pessoas que falam que tem raiva da igreja, que não gostam da igreja. Deixa eu contar uma coisa que de repente você não sabe,
é um desavisado, né? Se você é casado, veja bem, você gostaria que alguém falasse da sua esposa, ou se você que é noivo, gostaria que alguém falasse mal da sua noiva? Eu imagino que não, porque ela é sua noiva. Ah, mas falou a verdade. Porém, veja bem, pode ser a verdade, mas você é casado ou vai casar com essa pessoa, isso para você não importa. Ela é sua esposa, ela é sua noiva. Aí o que acontece? Eu tenho certeza que se alguém fizer isso com você, você vai ficar extremamente irritado, você vai brigar com essa pessoa, se você realmente amar. Agora, a igreja é noiva de quem? É noiva de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Agora, você consegue imaginar uma pessoa falando mal da igreja, querendo viver em paz com Cristo? Porque tem muita gente assim hoje. Fala assim, eu odeio a igreja, mas aí você vai falar com ela de Jesus, ela fala, Jesus é meu amigo. Não, Jesus não pode ser seu amigo se você odeia a igreja, se você é uma pessoa que fala mal da igreja, se você é uma pessoa que quando vê alguém abençoando a igreja, os filhos de Deus, você se ira. Você é um filho do diabo, assim como Sambalate é. Sambalate, no dia que ele viu alguém que intentava no coração fazer o bem para os filhos de Deus, ele ficou irritado, ele ficou desagradado, porque Sambalate é uma representação aqui do inimigo. Ele é uma representação aqui do próprio Satanás. Agora, veja bem, ele intentou de todas as formas para poder paralisar. O primeiro ataque que ele colocou em ação contra os filhos de Deus foi desanimar eles de fazer a obra que eles estavam fazendo. Neemias 4. Neemias 4, no verso 1, fala assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Ele ficou irado, indignado, e ele começou a escarnecer. Escarnecer o quê? Desprezar. Ele começou a declarar desprezo a todos os judeus. Então ele falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Vocês são fracos. O que vocês estão fazendo aí? Permitir-se-lhe isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas. O que ele estava fazendo aqui? Fazendo com que o povo parasse a obra e começasse a olhar para si mesmo. E pudesse ver as mazelas que ele estava declarando, e o intuito dele era que o quê? Que o povo de Deus entrasse em acordo com aquilo que ele estava declarando. Só que aquilo que ele estava declarando não era uma verdade, querido. Era um desprezo. Era a maneira como ele via o povo de Deus. Não era a maneira como o povo de Deus era. Presta atenção. O que uma pessoa fala a seu respeito é a maneira como uma pessoa te vê, não é como você é. Porém, quando você abraça o desprezo, quando você aceita o desprezo, você vai, começar a ouvir isso e você vai ser tomado por esse espírito de desprezo. Essas palavras vão criar realidades na sua vida que são mentira. Então, o que você tem que fazer diante do desprezo? O que foi que Neemias fez? Uma resposta espiritual para esse espírito de depreciação, de desprezo, né? É concentrar-se na edificação e na palavra de Deus. Concentra-se naquilo que Deus te chamou a fazer, querido. Para de prestar atenção naquilo que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Começa a prestar atenção naquilo que Deus te chamou a fazer, mas principalmente naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Entra para dentro da palavra. Você não precisa descobrir o que as pessoas vão falar sobre você, mas você precisa saber daquilo que saiu da boca do Pai ao seu respeito. E o que é que o Pai fala sobre você? Quais são as palavras que o Pai declara sobre você? Você precisa ter isso bem nítido. Você precisa ter clareza daquilo que o Pai fala ao seu respeito. Quem é você? Você é um filho. Só que você não é qualquer tipo de filho. Você é um filho, mas também é um filho amado. Você não é um filho abandonado. Você é um filho que foi achado, encontrado. Você não é uma pessoa perdida. Você é uma pessoa que está salva. E não só salva, você está segura. Agora, o que você precisa? Você precisa se concentrar na palavra do Senhor. Isso não vai acontecer aleatoriamente. Ela é
deve ser intencional. É quando você começa a trazer essas verdades e permitir que o Pai encha o teu coração. Adriano, onde eu vou achar essas verdades? Na Bíblia. É na Bíblia, querido. É você pegar a sua Bíblia. Sabe? Não é ler sua Bíblia, parar aqui hoje e falar, vou ler 10 capítulos e ficar um mês sem ler. Ei, um pouco todo dia vai mudar a sua vida. Um pouco da palavra de Deus, um pouco da palavra, dos pensamentos de Deus que forem depositados no seu interior, um pouco todo dia vai mudar a sua maneira de viver. Porque o desprezo vem para te paralisar naquilo que você está fazendo. Se você está envolvido na edificação da sua vida, a edificação é pessoal, querido. Veja bem, cada um seja responsável. Cada um deve se tornar responsável pela obra como edifica. Como que você tem edificado a sua vida? Porque matéria-prima tem. Só que você tem que buscar sabedoria para se tornar um arquiteto daquilo que Deus quer que você realmente viva. E de repente você fala assim, eu ainda não tenho essa sabedoria, Adriano. Então, busque pastores, busque líderes, busque mentores espirituais que possam direcionar, que possam te ajudar, que possam te discipular, que possam te instruir. Tem pessoas para fazer isso? Tem. A questão é, você quer ser discipulado, quer ser ensinado, quer ser instruído, quer ser capacitado para viver uma vida espiritual, sabe? Não mediana, não uma vida que não te propõe crescimento, mas uma vida que realmente vai te levantar para viver um crescimento. Busque pais espirituais, pessoas que vão gerar Cristo em você, pessoas que vão derramar de Cristo sobre a sua vida, porque você não pode parar. A palavra fala que nós não devemos retroceder, querido. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam. Então, a unção que deve estar presente na nossa vida a cada dia é uma unção para o avanço. Vamos avançar. Qual que foi a resposta? Ficar focado na palavra de Deus. Então, começa a fazer esse exercício essa semana. Armazena no seu coração, cai para dentro da Bíblia e procura descobrir quem Deus fala que você é. Como eu disse no início, quanto mais eu conheço, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu tenho a revelação de quem Ele é, mais eu vou entender quem eu sou. Se Ele me fez a imagem e semelhança dEle, sabe? Lá em Coríntios 3, olha que interessante. 2 Coríntios 3, aleluia. 2 Coríntios 3, 3:18, fala assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quanto mais eu contemplo, mais eu sei quem sou. Somos transformados de glória em glória, de uma glória menor para uma glória maior. O que te trava muitas vezes hoje é o que a opinião de uma outra pessoa. É aquilo que outra pessoa diz ao seu respeito. A palavra diz aqui em Coríntios, 2 Coríntios 3:18, que nós somos transformados de glória em glória. Quanto mais eu entro num lugar e começo a contemplar o Senhor, e nessa contemplação eu vou recebendo revelação de quem Ele é. E à medida que eu vou recebendo a revelação dessa verdade de quem Ele é, eu abro a minha boca e começo a liberar isso. Você já declarou algo diante do espelho? Veja bem, tudo aquilo que você fala diante do espelho, bate no espelho e volta para você. Aí você está nesse ambiente espelhado, espiritual. Você vai contemplando ao Senhor com o rosto descoberto, sabe, de forma nítida. E você vai declarando quem Deus é na sua vida. Ah, tu és o meu Pai. Você libera essa verdade, ela vai bater nele e vai voltar para você. Tudo aquilo que você reconhece que Ele é uma declaração profética também sobre a sua vida, de quem você é nele. Então, quando você olha para ele e fala, tu és o meu Pai, você recebe uma declaração que sai da boca dele, tu és o meu filho. Você vai declarar, Pai, eu te amo. Ele vai falar, você também é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu me comprazo em você. Então, toda a verdade que você conhece a respeito do Pai e você declara essa verdade, ela vai voltar para a sua vida como uma declaração. Aí o que o texto fala aqui? Somos transformados de glória em glória. A palavra glória aqui, querido, não é o arrepio que você sente, não é a emoção que te tira uma lágrima dos olhos. A palavra glória aqui significa doxa, D-O-X-A no original. E o que significa essa palavra? O que ela quer dizer? Significa
opinião, ponto de vista, julgamento. Ou seja, é a opinião, o ponto de vista e o julgamento de Deus sobre a sua vida. Então, nesse ambiente espelhado que você vai ficando ali, você cria uma rotina para estar nesse lugar, para buscar a presença dele, para adorar, sabe? Para imergir nele. O que vai acontecer? Você vai declarando verdades. Não adianta saber, eu preciso declarar. Eu preciso colocar essas verdades para fora, elas precisam permear o meu ambiente, elas devem carregar a minha atmosfera. Presta atenção, se você começa a carregar a sua atmosfera com as verdades que Deus já falou dele e estão depositadas dentro de você, você abre a sua boca e começa a declarar tudo que você já sabe a respeito de Deus, tudo que você já teve revelação de Deus. Isso vai carregando a sua atmosfera de tal forma, querido, é algo tão poderoso. E o que acontece, a vontade de Deus, a glória de Deus vai começar a encher esse lugar. E o que é a glória de Deus? Nessa questão aqui, glória significa opinião, ponto de vista e julgamento. Então, é quando você nesse lugar vai cultivando a presença dele, vai liberando as declarações que você já sabe a respeito dele. E essas declarações, quando você libera, elas também se tornam, sabe, elas são devolvidas para você, elas se voltam em você. E você vai sendo desformado para ser formado naquilo que verdadeiramente ele te chamou. Ele vai quebrando as formas, os moldes, ele vai tirando você de um lugar de trava e colocando você num lugar de liberdade. E a sua vida vai ganhando uma nova expressividade. Você vai começar a viver uma vida mais dinâmica. E o que acontece? Os rótulos que você carrega até hoje, rótulos de desprezo, pessoas que colocaram você para baixo, que tentam travar a sua vida, assim como o Sambalate, falando quem você pensa que é, quem você pensa que é, agora vai ser crente, viveu uma vida inteira no pecado, agora vai ser crente, agora eu sou crente, agora eu sou filho de Deus, agora eu vou me tornar uma pessoa mais espiritual, eu vou ser uma pessoa que vai caminhar segundo aquilo que o Pai falou sobre mim. Eu entendi que tudo que eu vivi até aqui foi uma mentira porque eu não sabia quem eu era, agora eu tenho descoberto quem eu sou, e porque eu tenho descoberto quem eu sou, eu vou me tornar tudo o que eu posso ser dentro daquele que me criou. Aí o que acontece? As mentiras que você carregou até hoje vão ser removidas da sua vida. Somos transformados de glória em glória. Opinião, ponto de vista e julgamento. A opinião de Deus se manifesta e ela vai sobrepor a opinião que outra pessoa falou sobre você. Você vai parar de valorizar a opinião de outra pessoa e vai começar a valorizar a opinião que Deus falou sobre você. Ponto de vista. Você vai parar de se importar com o ponto de vista que uma pessoa tem ao seu respeito. Vai parar de querer entender, ei, como é que você me viu? Como é que você me enxerga? E você vai ficar mais preocupado. Deus, como é que o Senhor me enxerga? Pai, como é que o Senhor me enxerga? E o julgamento. Você vai parar de viver pelo julgamento de outras pessoas e vai se começar a preocupar verdadeiramente com o único julgamento que importa para a sua vida, que é o julgamento do Pai. Então, isso, o que acontece quando você constrói esse ambiente, a palavra fala aqui que é de glória em glória, ou seja, de uma glória menor para uma glória maior. Há uma elevação, há uma progressividade. Você vai começar a progredir espiritualmente. Isso acontece no secreto. Você pode viver isso dentro do âmbito da igreja corporativa, quando você participa de reuniões, mas isso principalmente acontece no secreto, quando você sai do meio das pessoas e entra numa vida secreta com Deus. Você não vai deixar de participar das reuniões, mas você tem uma vida secreta, porque muitas pessoas de repente só vão na reunião uma vez por semana. Você vai parar de fazer isso só uma vez por semana e vai começar a construir uma vida secreta em Deus. Aí é de glória em glória, querido, de uma glória menor para uma glória maior. Aí o que acontece? Hoje você vem, aí você recebe o ponto de vista, a opinião e julgamento de Deus. Isso te transforma. Amanhã você vem de novo e ele vai liberar ponto de vista, opinião e julgamento. Ele se transforma mais. Agora, a pergunta que eu te faço: o que vai acontecer se você não parar? O que acontece se você não para na progressão daquilo que Deus te chamou a viver? Sabe? Tudo aquilo que as pessoas já falaram sobre você vai ser arrancado, porque nesse lugar há uma unção, há um óleo, há uma graça, há um poder que vem sobre a sua vida e arranca tudo aquilo que foi colocado para te parar. O desprezo será anulado. Você vai ignorar o desprezo, que é uma arma do inimigo. E nessa manhã eu quero que você entenda, isso é uma arma que o inimigo usa para te parar. E eu não sei o que parou sua vida, não sei por quanto tempo você já adiou coisas que Deus te chamou a fazer por conta do desprezo que pessoas colocaram sobre a sua vida. Mas eu quero orar nessa manhã para quebrar isso. E o que acontece? Veja bem,
de glória em glória. Então, cada vez que Deus libera a opinião, o ponto de vista e o julgamento dele, a palavra diz aqui que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Ou seja, você começa a refletir verdadeiramente quem você é em Deus. É quando as pessoas vão olhar e falar, cara, você está diferente. Mulher, você está diferente. Eu olho para você, eu vejo você cheia de paz agora. O que aconteceu? Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É uma operação espiritual linda, só que ela tem que ser feita, ela tem que ser vivida, e principalmente no dia a dia. Então, para a gente encerrar, já extrapolei aqui o meu tempo, né? Misericórdia. Eu não gosto disso, não. Então, vamos lá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa manhã, esse tempo, esse ensino diante do Senhor. Pai, eu oro para que o Espírito da verdade venha nessa hora tocar cada vida que assiste, que irá assistir essa gravação. Espírito da verdade toca, revela as mentiras, revela o engano, revela tudo aquilo que o inimigo fez para obstruir o entendimento na vida das pessoas. Pai, eu declaro que toda a ação espiritual do desprezo seja quebrada nessa manhã. Eu declaro sobre a vida de cada um que tem vivido, que tem sido um prisioneiro do desprezo. Eu declaro que a cadeia, o cativeiro espiritual do desprezo seja quebrado. Eu declaro vida onde a morte estava operando. Eu declaro que toda operação da morte é anulada, é sabotada nessa hora. Eu libero a vida de Deus. Eu declaro a vida de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Que tudo que estava morto em você, os sonhos, os desejos, a inclinação do coração de Deus que estava sobre a sua vida, que paira sobre o seu coração. Eu oro nessa manhã para que Deus traga vida aos sonhos, desejos e inclinações. Eu falo que aquilo que o Pai colocou no seu coração volte a borbulhar, volte a queimar, em nome de Jesus. Que à medida que você se aproxima do Pai, que você ouve as verdades a respeito daquilo que Ele falou sobre você, eu declaro que essas verdades venham ativar no seu coração o desejo de viver incansavelmente tudo que o Deus te chamou a viver, a ser, a se tornar, a realizar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que haja um desejo por conhecer mais e mais o Senhor. Que essa palavra de 2 Coríntios 3, no verso 18, esse ambiente espelhado seja uma realidade diária na nossa vida. Que possamos entrar nesse lugar e permanecer nesse lugar. E que nesse lugar, Pai, possamos ter uma revelação maior de quem Tu és. E à medida que essa revelação entra em nós, possamos declarar, abrir a boca e declarar verdades que estão dentro de nós, que precisam ser manifestadas no âmbito natural. Eu declaro que toda boca travada, tudo que impede a sua boca de falar aquilo que o Pai já revelou a você, seja quebrado. Eu arranco nessa hora toda a mordaça espiritual que foi colocada na sua boca, para travar a sua boca, impedindo você de falar verdades espirituais. E eu declaro que a sua boca se torna uma trombeta no mundo espiritual, para liberar tudo aquilo que Deus tem falado dentro de você. Que a sua boca se abra para declarar, para rugir, para criar novas realidades espirituais na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro que quanto mais você declarar essas verdades, Marcela, Maria das Graças, mais você vai ver o seu ambiente ser carregado pela presença, pela verdade, e um ambiente de transformação que transformará a sua vida, mas também que transformará a vida de toda pessoa que pisar nesse lugar onde você mora, onde você habita, onde está a sua casa, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana, eu declaro, uma semana de vitória, uma semana de revelação. Eu declaro que todo e qualquer ataque do inimigo contra a sua vida é quebrado, é neutralizado nessa hora. E eu declaro anjos guardando a nossa vida, protegendo a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E eu declaro que nós não vamos parar. Eu declaro sobre a sua vida que você está proibido de parar. Eu declaro força, resiliência, perseverança sobre a sua vida nesta manhã, em o nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Você só para no final e você ainda não chegou no final, então você está proibido de parar. Aleluia. Meu irmão, Deus abençoe você. A live vai ficar salva. Compartilha com outras pessoas para que mais pessoas possam entender. Identificando os ataques do inimigo, o desprezo não vai te parar, porque Deus tem algo muito melhor para você do que o desprezo. O desprezo é uma estratégia dele, mas você não mais vai ficar refém da estratégia dele. Amém? Deus te abençoe. Quarta-feira a gente volta, hein?